Romanos, capítulo 8. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Versículo 26. A palavra conversão significa transformação, mudança de caminho ou direção. E estar em Cristo requer uma conversão. Não se trata, porém, de uma mudança instantânea, mas progressiva e constante. A genuína conversão promove um grande impacto na vida do novo convertido, mas não significa dizer que todos os aspectos negativos foram vencidos, e sim que em Cristo, um a um, pode ser vencido pela atuação do Espírito Santo na vida. Inicia-se então uma batalha espiritual, a qual Paulo chamou de bom combate, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Bom, porque já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus se torna o comandante que luta as batalhas do crente e o coloca na trincheira infalível do Espírito Santo. A função da lei de Deus e o entendimento acerca da lei moral, sobre a qual o próprio Deus cunhou com especial consideração, nunca foram tão questionados. Paulo era um doutor da lei. Então, é fato de que suas epístolas não são tão fáceis de ser compreendidas, como bem nos alertou o Senhor através de Pedro. 2 Pedro capítulo 3, versículos 15 a 16. Contudo, jamais Deus deixou e nem deixará um sincero estudante das Escrituras no escuro de opiniões humanas e destituídas da sabedoria do alto. A salvação é pela graça por meio da fé em Cristo, mas nunca uma vida salva andará segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Percebam a diferença entre o pendor da carne e o pendor do Espírito. O pendor da carne se ocupa com as coisas da carne, versículo 5. Acaba em morte, versículo 6. É inimizade contra Deus, versículo 7. Não está sujeito à lei de Deus, versículo 7. Não pode agradar a Deus, versículo 8. Não tem o Espírito de Cristo e não é dele, versículo 9. Já o pendor do Espírito se ocupa com as coisas do Espírito, versículo 5. Cumpre o preceito da lei, versículo 4. Redunda em vida e paz, versículo 6. Torna o crente em habitação do Espírito Santo, versículo 9. É vida por causa da justiça, versículo 10. Vivificará o corpo mortal, versículo 11. Nos torna filhos de Deus, versículo 14. O conflito entre as duas naturezas, carnal e espiritual, será justamente a razão da maior angústia que sobrevirá ao povo de Deus antes do advento. Cumprir-se-á a revelação profética. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Joel capítulo 2, versículos 12 ao 13. Que privilégio nosso de podermos nos dirigir a Deus como nosso Pai. Um Pai que nos deixou escrito um manual de sobrevivência para suportarmos os sofrimentos do tempo presente, até que a sua glória seja revelada em nós. Sabemos
que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora, e que isso tem aumentado em proporções alarmantes, mas a expectativa maior deve ser a nossa, que temos as primícias do Espírito, a ponto de gemermos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A maravilhosa promessa que na casa do Pai há muitas moradas, João capítulo 14, versículo 2, deve encher o nosso coração de esperança de que muito em breve Deus cumprirá a sua palavra e nos levará para casa. Mas assim como a missão de João Batista foi a de habilitar para o Senhor um povo preparado para a primeira vinda de Cristo, Lucas capítulo 1, versículo 17, Cristo voltará a segunda vez para buscar os vencedores, os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Fomos chamados para sermos conformes à imagem de seu Filho, justificados para a salvação. Isso inclui uma vida de obediência, assim como Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Deus não pede de nós nada que Cristo já não tenha realizado com perfeição. O povo de Deus encontra-se no mesmo caminho. João capítulo 14, versículo 6. Mas enquanto alguns avançam bem à frente, outros ainda se encontram no início do trajeto. Isso só nos diz que o nosso Pai tem filhinhos que estão enfrentando fases diferentes. Deixe-me ilustrar com uma citação que me ajudou muito a compreender isto. Uma criança de 1 ano é perfeita para a sua idade se pode dar uns poucos passos antes de cair. Quando tiver 3 anos, poderá correr sem cair. E quando tiver 16 ou 17 anos, poderá ser um atleta. Em cada uma destas 3 etapas, ele é perfeito. O Filho de Deus pode ser maduro em qualquer nível de sua experiência progressiva, e a cada passo do caminho, ele pode não apenas estar certo de sua salvação, mediante o manto de justiça imputada por Cristo, como também pode possuir a maturidade espiritual própria de sua idade, em virtude da obra do Espírito Santo e o processo de santificação e crescimento. Fernando Chais, A Vitória da Igreja na Crise Final, página 20. Quando entregamos a nossa vida nas mãos de Deus e nele confiamos, a necessidade de um vínculo diário e constante gera relacionamento, e o relacionamento, conhecimento, e o conhecimento, sabedoria, e a sabedoria, paz. Paz em saber que há um Deus do céu que se preocupa conosco e que nos liga a Ele com as inquebráveis correntes de seu amor, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Enquanto o mundo reverbera o primeiro engano, é certo que não morrereis. Gênesis capítulo 3, versículo 4. Que a nossa voz e a nossa vida sejam atalaias da verdade a repercutir as palavras de Jesus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Vigiemos e oremos. Bom dia, filhos do Pai do céu. Rosana Garcia Barros.